Aleluia, 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 aleluia. E de fazer discípulos entre todas as nações, e de fazer discípulos entre todas as nações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outras parábolas. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo semeou o joio. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos acompanhando Jesus, que está proclamando o reino dos céus, o reino de Deus. O nosso grande destino, a nossa grande meta nessa existência que nós temos é, sem dúvida nenhuma, o céu.
É sem dúvida nenhuma de herdar o reino dos céus, o reino de Deus. É sem dúvida nenhuma escutar um dia: vinde, bendito dos meus pais, para o reino que para vós foi preparado desde sempre. Sem dúvida nenhuma, o nosso destino, meus irmãos e minhas irmãs, é sentar-se com os justos no reino do Pai Celeste. Jesus anuncia o reino dos céus, a vida eterna, a promessa que Deus tem para cada um de nós. Mas é interessante que ele anuncia as realidades do reino dos céus de uma forma muito concreta, muito terrena, muito cotidiana, muito simples. Jesus fala de semente, Jesus fala de trigo, Jesus fala de joio, Jesus fala de grão de mostarda. Jesus fala de coisas muito cotidianas, corriqueiras da nossa vida, da nossa existência, para nos revelar algo que é fundamental. O nosso destino, sem dúvida nenhuma, é gozar da felicidade eterna no reino dos céus. Mas o reino dos céus, ele começa aqui, na nossa vida, no nosso cotidiano, nas coisas do nosso dia a dia, nas respostas diárias que nós damos para Deus, na nossa vida vivida com fé. É aqui, meus queridos, que nós vamos construir aquilo que Deus deseja para cada um de nós, porque nós só temos esta vida, esta oportunidade para podermos herdar o reino dos céus. E é no dia a dia, é na oração diária feita com devoção e carinho, é na meditação da palavra de Deus, é na preocupação que nós temos uns para com os outros, no trato, no cuidado, no carinho. É com a prontidão, a honestidade, onde que nós exercemos o nosso trabalho, nossa profissão. É dirigindo o carro no trânsito. É na nossa família, em nossa casa. Como nos relacionamos, como nos tratamos. É na praia, ou no parque, ou no centro da cidade fazendo compras. É no cotidiano da nossa vida. É no nosso dia a dia que o Senhor nos chama a construir aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Porque o fermento que o Senhor fala hoje desta mulher que mistura com a farinha e que cresce, que faz a farinha se tornar um pão grande, é o coração de cada homem e de cada mulher, onde nós somos chamados a crescer e a crescer por dentro. Nosso primeiro crescimento que o Senhor deseja que nós tenhamos na nossa vida é esse crescimento interior, é esse alargamento do coração, é esse crescimento da vida espiritual, da vida de comunhão com o Senhor, é esse crescimento de conhecimento da Sua palavra, da Sua vontade, é esse crescimento. Nós somos chamados a crescer para dentro. O Senhor nos pede que nós construamos a nossa casa sobre a rocha da palavra de Deus, a rocha do Seu Espírito Santo. Isso nós vamos construir, meus queridos, deixando que a palavra, essa semente, cresça em nós, no nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que o nosso coração seja sempre esse fermento, que misturado com a palavra de Deus cresça, mas cresça interiormente, cresça no nosso interior, na nossa vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. E a partir do momento que esse fermento cresce em nós, que o nosso coração se dilata, se expande, a ação de Deus na nossa vida, aí nós vamos viver como o grão de mostarda. O grão de mostarda, da parábola que o Senhor conta, é a igreja. A semente de mostarda é a igreja que começou tão pequenininha, com 11 camponeses, pescadores, gente sem instrução nenhuma, e que cresceu, e que se multiplicou, e que ao longo da história, tantos e tantas homens, mulheres, encontra aí um ninho, encontra aí um abrigo, encontra aí o lugar aonde ele é chamado a viver. A igreja é essa árvore, meus queridos,
dá muito fruto, aonde nós somos chamados a viver nela. E aqui está, meus queridos, outra realidade da nossa vida. Quando nós buscamos crescer para dentro, nós aprendemos que precisamos viver na igreja, no corpo místico de Cristo, em comunhão com os outros irmãos, celebrando e vivendo os sacramentos que somente a igreja pode nos dar. Nós somos chamados a viver numa igreja, a viver em comunidade. Ninguém aqui é uma mônada isolada, afastada de todo mundo, não. Nós formamos um único corpo. E é nesse corpo que nós vamos conseguir crescer cada vez mais e dar cada vez mais frutos. É na igreja. A igreja é o grão de mostarda. E o campo, nós sabemos muito bem, e disse a parábola do joio, é o mundo. O mundo é o campo, aonde nós somos chamados a lançar semente de trigo. Veja bem, meus queridos, nós, como fermento, somos chamados a crescer para dentro. E crescendo para dentro, nós vamos descobrir a beleza de viver em comunidade. E vivendo em comunidade, numa igreja pertencente, de fato, nós vamos querer ser também semeadores da semente, da palavra do reino dos céus no mundo. O campo é o mundo. Às vezes nós temos a ideia de o mundo ser uma coisa ruim, uma coisa mal, né? Lá no século III, os donatistas diziam que o campo só nasce, que o mundo só nasce joio, que o mundo é ruim, que o mundo é mau, que nós temos que nos afastar do mundo. A igreja não. A igreja é o lugar dos santos. A igreja é o lugar dos perfeitos, dos imaculados. Ali só tem trigo, não tem joio. Isso é falso, isso é mentira, nem uma coisa nem outra, meus queridos. O Senhor disse que o joio cresceu junto com a semente. O joio foi plantado. E tanto no mundo quanto na igreja, nós vamos perceber isso. Que o trigo cresce, sem dúvida nenhuma. As coisas boas acontecem. O fruto nasce, mas também o joio cresce. O joio também se desenvolve. E isso que Santo Agostinho vai dizer para os donatistas: não, a igreja não é separada do mundo. A igreja não é uma realidade maravilhosa e o mundo uma realidade perversa. Não, porque a igreja está inserida no mundo. A igreja peregrinante vive nesse mundo. Ela faz parte desse mundo. Ela é campo. E na igreja também nasce o joio e o trigo. Por isso, nós temos que perder essa utopia de achar, né? Mas que na igreja só vai ter santinho, só vai ter coisa maravilhosa, só vai ter... Quem dera, não é assim. Às vezes nós temos a utopia de achar, mas o padre tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso, nunca erra, porque ele é padre, ele é... Que isso, quem dera, eu gostaria muito. E o bispo, ele tem que ser, nossa, uma pessoa perfeita. E se houver um defeito do bispo, se houver um defeito do padre, eu me desanimo. Aí se alguém na comunidade faz alguma coisa, eu já desanimo, porque ali tem pecador. Gente, essa é a realidade. Nós somos trigo, mas também nós somos joio. E essa realidade, nós precisamos olhar para dentro de cada um de nós. Porque essa é uma realidade que toca todo ser humano. Todo ser humano, meus irmãos. Todos nós somos trigo e todos nós somos chamados a ter trigo. Todos nós temos coisas maravilhosas e qualidades maravilhosas para partilhar, dons maravilhosos para distribuir, para viver. Mas quem aqui não experimenta que dentro de si também cresce o joio? As nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas misérias, os nossos egoísmos, as maldades que às vezes a gente faz, por dentro ou por fora. Nós experimentamos isso dentro de nós, meus queridos. E sabe qual é a nossa sorte? Nós, todo ser humano, sabe qual é a nossa sorte? É aquilo que disse a primeira leitura, que o Senhor nos governa com grande consideração, que o Senhor, Ele é misericordioso e concede perdão aos pecadores. A nossa sorte, meus queridos irmãos e irmãs, é que o Senhor é bom, o Senhor é clemente, o Senhor é fiel. A nossa sorte, meus queridos, é que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza.
A nossa sorte, meus irmãos, é que nós temos um Deus que é paciente com a gente, que nos conhece. Ele sabe o trigo maravilhoso que nós somos chamados a ser. Ele lança a semente no nosso coração e espera que a gente produza fruto. Ele espera que em nós até vá nascendo também o joio, para que a gente lute contra o joio, para que a gente busque combater, infelizmente, a inclinação ao mal que todos nós possuímos no mais profundo do nosso ser. O Senhor é paciente, o Senhor é bondoso, Ele espera de cada um de nós. Essa é a nossa sorte, porque se não fosse isso, coitadinho de nós. O Senhor não nos corta porque nós temos joio, mas Ele espera, Ele é misericordioso, Ele deixa que nós busquemos na nossa vida fazer crescer o trigo que nós somos chamados a ser. É assim que o Senhor nos trata. É essa a nossa sorte. Que nós também, meus queridos, possamos aprender isso. Porque aqui está a nossa caminhada neste mundo, no cotidiano, esse reino que começa aqui. Que o Senhor também nos ajude a ser mais pacientes, com a gente mesmo, com as nossas fraquezas, com as nossas misérias, com as nossas imperfeições, insucessos e regressos. Não nos condenemos assim tão facilmente, não nos julguemos assim tão facilmente. Vamos ser pacientes com a gente, vamos deixar Deus agir em nós, vamos deixar a sua graça nos transformar a cada dia. E também, queridos, vamos ser pacientes com os outros. Precisamos ser mais pacientes com as fraquezas, com as limitações, com os erros dos outros, com os seus pecados, com os seus vícios. Precisamos ter mais compaixão, ter mais misericórdia, porque como eu, o outro também cresce o trigo e cresce o joio também. Nós como igreja temos que nos colocar ao lado para ajudar o irmão a vencer o mal e o joio que cresce nele, não para apontar de longe o dedo, não para condenar, para julgar, não para sair de não vou da igreja porque fulano é assim, ciclano é assim, pelo amor de Deus. Todos nós somos assim, meus queridos. Todos nós somos trigo. Todos nós temos um pouco de joio. E o cristão e a cristã é aquele e aquela que deixa que o fermento da palavra de Deus cresça em si, para que o trigo cresça, produza fruto no mundo em que nós vivemos. Vamos pedir à Virgem Maria, a nossa mãe querida, esse fermento tão maravilhoso que expandiu tanto, que se dilatou tanto e que gerou Jesus. Que ela também nos ajude a sermos cada vez mais a igreja, essa árvore, essa mostarda que produz fruto, e que nós também sejamos um bom trigo. Não desistamos de lutar contra o joio, não é? Saber que nós temos o joio não é aceitar e achar que eu sou assim mesmo e que está tudo bem, não. É nos colocar em combate contra o mal, é nos colocar em combate contra aquilo que não vem de Deus na nossa vida, para que assim, perseverando, lutando, com paciência, com misericórdia, conosco, com os outros, um dia nós possamos ser os justos que vamos sentar no reino do nosso Pai que está nos céus. Que a Virgem Maria nos ajude e assim seja.